Por que comunistas odeiam caridade? Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre o tema da caridade. Acho que é importante tratar desse tema porque ele está envolto em algumas distorções históricas e ideológicas. Vocês já pararam para pensar por que tantas pessoas, especialmente aquelas que defendem ideias igualitárias e coletivistas, têm tanto ranço da palavra caridade? Parece até contraditório. E não é impressão minha. Não só grandes autores comunistas criticaram, como na internet, percebemos que o discurso comunista padrão contra a caridade é sempre o mesmo. Um caso recente mais emblemático que me vem à mente, sem dúvida, é o debate público entre Gustavo Machado e Fernando Rocho. Em determinado momento, Rocho disparou uma frase que causou um rebuliço instantâneo. Ele afirmou que a caridade privada da Idade Média superava, com folga, o assistencialismo estatal moderno. As reações de risos no chat vieram rápidas e intensas. A reação diz mais sobre quem ri do que sobre o que foi dito. Porque rir é fácil e exige zero esforço mental. Não precisa abrir um livro, não precisa consultar dados históricos, não precisa pensar. No caso específico do que Rocho disse, o riso foi quase um reflexo condicionado. Afinal, quem quer admitir que o passado, com suas abadias e irmandades religiosas, teria sido mais eficiente em ajudar os necessitados do que um sistema estatal inchado e burocrático? O problema central aqui é o tal do "eu já sei de tudo". É o famoso efeito Dunning-Kruger. Quem menos sabe, mais acha que sabe. É aquele sujeito que nunca leu nada sério sobre a Idade Média, mas tem certeza absoluta de que era uma era de trevas, ignorância e opressão. E por tabela, qualquer coisa associada a esse período vira automaticamente risível. A caridade, claro, é uma das vítimas mais fáceis desse riso despreparado. Afinal, quem tem paciência para investigar como funcionavam as ordens mendicantes, a fundação dos hospitais ou as redes de apoio comunitário organizadas pelas paróquias? Enquanto o riso ignorante escancara sua própria superficialidade, há momentos em que o debate desce a níveis tão caricatos que só resta suspirar. Uma vez, num grupo de Telegram, em meio a uma discussão já inflamada, resolvi trazer à tona um dos clássicos de Jacques Le Goff, o livro A Idade Média e o Dinheiro. Le Goff, nos capítulos finais, aborda justamente o tema da caridade medieval. E eu, tentando trazer algo construtivo, resolvi compartilhar algumas reflexões com o grupo. Falei sobre como essa caridade era organizada, institucionalizada, inserida em um contexto social maior. Não era só dar uma esmola para aliviar a consciência. Era um sistema pensado, com uma estrutura sólida, que atravessou séculos de tradição. Mas, claro, sempre tem o engraçadinho, sempre tem aquele que, sem entender nada, prefere apelar para a piada barata. E lá veio o comentário, abre aspas. Ah, mas o teu argumento é tipo, a caridade normal realmente não resolve a questão, mas se for a caridade premium, aí não tem esse problema, pois a sociedade será moralmente superior ao ponto de doar voluntariamente recursos para custear a subsistência dos marginalizados pelo mercado por não possuírem capacitação ou vagas disponíveis para todos. Fecha aspas. Como responder a algo tão absurdo? Como lidar com uma tentativa tão desesperada de reduzir um conceito complexo a uma piada idiota? Porque, veja bem, eu não estava falando de uma espécie diferente de caridade, não me referia a um tipo de caridade premium, sim, da caridade como ela sempre foi, antes de ser desmontada, deturpada e jogada no lixo por séculos de progressismo míope. É a caridade que existia antes de o Estado decidir que podia fazer melhor. O que a pessoa ali não entendeu, e sejamos sinceros, nem tentou entender, é que a caridade medieval não era um improviso,
e nem um ato isolado de boa vontade. Era parte de uma tradição que sabia o que fazia. Hospitais, confrarias, ordens religiosas, irmandades de misericórdia. Tudo isso fazia parte de um ecossistema robusto, que funcionava de forma descentralizada e eficiente. Era direto, humano, enraizado na comunidade. E, o mais importante, funcionava. 1000 anos de prática não mentem. O professor Orlando Fedeli, que muitos de vocês talvez já conheçam, enxergou isso com clareza. Em seu mais conhecido ensaio sobre a Revolução Francesa, ele desmontou a farsa que foi a substituição da caridade pela tal da beneficência. À primeira vista, parece um detalhe insignificante. Afinal, trocar uma palavra por outra, o que muda? Mas não se engane, foi um golpe certeiro na essência do conceito. Fedeli aponta que beneficência soa mais neutra, mais higienizada. Ela tenta apagar a desigualdade embutida no ato de dar. Afinal, para os igualitários, admitir desigualdade era uma afronta à ideologia. A caridade pressupõe que alguém tem mais e, portanto, pode ajudar. E isso, para os iluminados do século XVIII, era insuportável. Mas a troca de palavras não foi só uma questão de estética, foi um ataque direto à prática, porque ao tentar apagar o caráter pessoal, humano e até espiritual da caridade, acabaram esvaziando o que ela tinha de mais poderoso. Fedeli foi claro ao apontar o desastre que se seguiu. A tal beneficência tão celebrada pelos ideólogos simplesmente não funcionou. A caridade, que antes era uma prática arraigada e estruturada, começou a definhar. E os pobres, como sempre, foram os mais prejudicados. O que era um sistema vibrante e eficiente virou um gesto frio, burocrático, sem alma. Uma esmola disfarçada de virtude pública, sem qualquer conexão real com quem precisava de ajuda. É curioso pensar que esse tal termo beneficência, tão associado à ideia de progresso iluminista e caridade moderninha, foi popularizado por ninguém menos que Voltaire. Pois é, o filósofo famoso pelas brigas com a igreja e pelos textos ferinos que não poupavam nem reis. Só que ele não inventou o termo. O responsável por cunhar essa palavra com ares de sofisticação foi o abbé de Saint-Pierre, figura que pouca gente hoje em dia lembra. Voltaire era fã declarado das ideias do abbé e resolveu pegar a palavra emprestada, substituindo o que antes se chamava caridade, que tinha um peso mais cristão e tradicional. O abbé, conhecido por seus tratados sobre paz e sociedade, queria afastar a caridade do seu vínculo religioso e dar a ela uma roupagem secular e racional. A maçonaria, que ganhava força nesse período, também abraçou o termo. A maçonaria ajudou a consolidar essa ideia. Para eles, a beneficência era parte de um ideal maior de fraternidade universal, que ultrapassava fronteiras religiosas e culturais. Esse ideal está presente em vários escritos maçônicos da época, como em Les Constitutions d'Anderson, As Constituições de Anderson, de James Anderson. Marx fez questão de desferir seus ataques à caridade cristã no Manifesto Comunista, abre aspas. Uma parte da burguesia, filantropos, humanitários, organizadores da caridade, reformadores sociais, os mais variados, desejam remediar os males sociais para assegurar a existência da sociedade burguesa, fecha aspas. Marx via essas ações, na melhor das hipóteses, como remendos inúteis num tecido social apodrecido, e na pior, como uma forma descarada de preservar a tão odiada sociedade burguesa. Quando Marx escreveu que os filantropos burgueses eram meros organizadores da caridade, ele não estava apenas criticando suas intenções. Estava, como sempre, apontando o dedo para o cristianismo, com um ódio visceral que só ele sabia destilar, como se o próprio Cristo tivesse se sentado na primeira fileira da aristocracia. Essa aversão ao cristianismo, diga-se de passagem, aparecia em praticamente todas as suas críticas às correntes socialistas de sua época, especialmente ao que ele chamava de socialismo cristão. Marx não economizava nas metáforas mordazes. Descreveu o socialismo cristão como a água benta com a qual o clérigo abençoa a irritação do aristocrata.
referindo-se à caridade e à mendicância, o celibato e a mortificação da carne, pregadas pelo socialismo cristão. Não há como ler isso sem sentir o escárnio pulsando em cada palavra. Marx também reservou ataques contundentes para figuras como Robert Owen e Charles Fourier, dois defensores do que ele chamou de socialismo crítico utópico. Owen com sua comunidade de New Harmony em Indiana e Fourier com seus excêntricos falancérios eram, para Marx, exemplos do que não fazer. Owen, por exemplo, tentou persuadir estadistas e até a realeza a apoiarem seus projetos. Fourier, por sua vez, esperava diariamente por um rico benfeitor que jamais apareceu. Marx e Engels, assim como rejeitavam a caridade, também rejeitavam essas formas pacíficas e voluntárias de socialismo como tentativas fúteis de escapar do mundo capitalista. Essas comunidades, para eles, eram como igrejas seculares, retiradas da realidade e isoladas da luta de classes. Não era à toa que Marx considerava Owen um pequeno burguês e via Fourier como um sonhador perdido. Os teólogos medievais entendiam a caridade como algo tão óbvio quanto respirar. Para eles, doar era tão essencial quanto existir. Só que, como tudo na vida, veio a modernidade. Jeremy Bentham, por exemplo, apareceu com aquele utilitarismo dele, achando que dava para reduzir tudo na vida a um cálculo frio de prazer e dor. Segundo ele, cada um só pensa no próprio prazer e na própria dor, e só isso importa. Dá para ver que, nesse ponto, ele já começou a pisar em ovos. A caridade, na visão dele, não tinha espaço para ser algo mais altruísta ou transcendente. Ficava restrita ao cálculo pessoal. Hugues de Montbard, um observador atento, percebeu a tragédia se desenrolando ainda durante o reinado de Luís XV. Ele notou que a caridade estava desaparecendo, secando como uma fonte negligenciada. Saint-Foix, escritor francês, também levantou sua crítica, apontando que as ideias dos economistas da época contribuíram para esse declínio. Os iluministas, com seu amor cego pela razão e pela igualdade artificial, argumentavam que esmolas faziam mal ao bem público, que apenas o trabalho gerava riqueza. Era o início de uma retórica que ainda ouvimos hoje. Dar não resolve nada. O problema começou a piorar mesmo com os economistas acadêmicos do século XIX. Esses praticamente ignoraram Frédéric Bastiat, que tinha umas ideias bem à frente de seu tempo. Bastiat mostrou como os bens gratuitos, aqueles bens que ninguém precisa pagar diretamente, como a luz do sol ou o ar, podiam melhorar o bem-estar humano. Ele explicava que a poupança permitia a criação de ferramentas que, por sua vez, ajudavam as pessoas a colher as forças gratuitas da natureza. Isso já era revolucionário. Além disso, ele argumentava que o progresso tecnológico acabava beneficiando os consumidores no longo prazo. Os inovadores lucravam só por um tempo, mas depois os benefícios se espalhavam. Só que, claro, Bastiat tinha suas falhas. A teoria dele sobre o valor não era muito sólida e ele não prestou muita atenção nos efeitos colaterais das ações humanas. Mas mesmo assim, o que ele falou foi praticamente enterrado quando as teorias mais abstratas de mercados completos começaram a dominar no século XX. E essa teoria dos mercados completos, que parecia tão promissora, acabou criando um modelo de mundo que ignora boa parte da realidade. No mundo real, as coisas não são tão organizadinhas assim. Nem tudo tem um preço, ou pode ser colocado numa tabela. Bastiat, mesmo com suas limitações, tinha entendido isso. Ele sabia que o progresso era algo coletivo e que os benefícios, muitas vezes, vinham de coisas que ninguém tinha calculado de forma direta. Mas, ao ignorar Bastiat, os economistas abraçaram uma visão muito limitada, onde tudo gira em torno do lucro imediato e da eficiência mensurável. A economia mainstream e progressista tem um fetiche curioso. Ela imagina pessoas como máquinas unidimensionais, um tipo de robô que maximiza a utilidade, um ser humano sem nuances ou dilemas. Essa criatura fictícia, chamada Homo economicus, é fascinante. É eficiente até a medula, mas profundamente egoísta. Segundo essa visão,
Ele nunca doa por altruísmo. Ele só ajuda porque, no fundo, isso serve a ele mesmo. A lógica é implacável. Ele age porque quer maximizar prazer ou minimizar desprazer. Não existe meio termo. Não há espaço para generosidade desinteressada. Doar, nessa visão, vira cálculo frio. Não existe sacrifício, não existe bondade, apenas trocas. Sempre trocas, trocas intermináveis. Mas Karl Menger enxergava o ser humano de outro modo. Ele não era um contador obcecado. Para Menger, a ação humana é mais rica, mais complexa, mais imprevisível. Não se trata apenas de maximizar algo. Trata-se de equilibrar objetivos múltiplos. Algumas metas são materiais, outras emocionais, algumas intangíveis. Nem todas têm preço, nem todas podem ser medidas. Essa visão abre uma janela para a caridade em seu sentido clássico medieval, ou seja, para a possibilidade de que a doação não seja apenas egoísmo disfarçado, e sim um gesto genuíno. Algo que considera o bem do outro. Algo que equilibra nossos desejos com os alheios. A caridade, sob a ótica da escola austríaca, não é um problema. É uma realidade óbvia. Ela não exige explicações mirabolantes. Não precisa ser reduzida a trocas egoístas. Ela surge de algo simples. A nossa humanidade. A capacidade de enxergar o outro, de considerar suas necessidades e de equilibrá-las com as nossas. A verdade é que o ataque à caridade não é novo. Ele se repete de tempos em tempos com a mesma ladainha previsível dos igualitaristas. Sempre há quem diga que não funciona, que não resolve, que é um paliativo. O problema está na ignorância sobre o que ela realmente foi. Na Idade Média e no início da Idade Moderna, a caridade não era só um gesto individual, era um sistema, uma tradição, uma prática inserida numa visão de mundo maior. Era construir redes de apoio, hospitais, abrigos, garantir que ninguém ficasse à margem, mesmo que as soluções fossem imperfeitas. Era uma rede de suporte. Funcionava como uma espécie de segurança social, antes mesmo do conceito existir. E o mais impressionante, fazia isso sem precisar de um governo centralizado controlando tudo. Essa rejeição à caridade é uma guerra contra a ideia de que as pessoas podem ajudar umas às outras, sem o intermédio do Estado. Como Fedeli coloca, os igualitários detestam a caridade porque ela expõe as desigualdades. E para eles, qualquer desigualdade é intolerável. Mas o mundo é desigual. Sempre foi. E sempre será.